Fala, motorista PX! Estamos aqui para falar sobre o Maio Amarelo e suas relevâncias referente a esse assunto. Meu nome é Maicon Roberto Rosa, sou instrutor da Academia PX e comigo aqui tenho como convidado nosso amigo Robson, também instrutor da Academia PX. Seja bem-vindo, Robson. Obrigado, Maicon. É um privilégio estar aqui com todos vocês para discutir um tema tão importante que é o Maio Amarelo. O que esse tema nos traz à mente, né? O que ele nos recorda? A importância da segurança viária, de termos cuidado com aqueles que utilizam a mesma via, cuidados no transporte, atenção redobrada, olhar bem as sinalizações de trânsito. E dentro desse tema Maio Amarelo, nós vamos falar sobre algo muito importante que não é perceptível aos olhos em alguns momentos. E disso nós vamos tratar agora em alguns assuntos, dando dicas e também trazendo à memória situações em que você pode identificar coisas que não são perceptíveis aos olhos, como eu comentei. Fala, motorista. Você perguntou quantos quilômetros o pneu de caminhão pode rodar ou qual... E aí, motorista, tem alguma experiência que você queira compartilhar com a gente? Deixa aqui nos comentários. Robson, e o tema, um dos principais temas é lei do motorista, o cansaço na boleia, alimentação e pontos seguros de parada. A gente pode estar debatendo. Vamos começar aí pelo como é que é a lei do motorista. Quando a gente fala, né, sobre sinais imperceptíveis aos olhos, vem muita coisa à cabeça. Iniciando pela lei do motorista, que é uma lei que trata sobre a questão de jornada, a gente fala sobre a jornada aqui na Motorista PX, são os períodos que o motorista tem, que ele pode rodar no dia a dia ali, sem haver nenhuma interrupção, né? Então ele pode rodar até 5 horas e meia, no máximo, obrigatoriamente tendo que fazer uma parada de 30 minutos. Então ele passou de um período de 5 horas, obrigatoriamente a parada de 30 minutos já é exigida, né? Então ele precisa fazer essa parada de 30 minutos. Roda mais 5 horas e meia, novamente uma outra parada de 30 minutos, mas o período total de jornada rodando são 12 horas. Aí tem uma hora de refeição, que é obrigatória também. Passado esse período, a gente já contabiliza 13 horas. Aí vem as 11 horas ininterruptas, que é o interjornada que a gente fala, né? Que daí o motorista precisa descansar, precisa fazer o repouso, que é muito importante para a continuidade no dia seguinte, para que ele esteja apto, para que ele esteja atento, para que ele tenha uma visão realmente muito boa de tudo aquilo que está acontecendo e também ele tenha um tempo de reação adequado caso surja algum imprevisto, algum evento, porque essas coisas ocorrem no dia a dia. Você já se deparou com algo do tipo? Alguma pessoa que tenha gerado algum tipo de incidente e você tenha que ter tido uma reação para não gerar um problema maior? Isso se enquadra bastante na direção defensiva, né? A direção defensiva, ela já preconiza isso justamente para que o motorista ele tenha uma pausa e consiga ver ter as reações adversas que vão acontecer ao longo do trecho. Mas sabemos que a realidade é um pouquinho diferente e foi importante trazer esse tema porque os motoristas confundem muito. Eu vou rodar 8 horas ou 12 horas ou muitas vezes até uma sobrecarga até de 20 horas. E quando ele é parado pelo policial ou pelo agente de trânsito, ele diz, não, mas eu não cheguei às 20 horas ou aos X horas para que eu tenha meu descanso. Ou muitas das vezes ele não descansa 11 horas, descansa 4, 5 e segue de novo porque o prazo está apertado. E o bacana sobre a questão da direção defensiva, trazendo sobre a questão da lei da jornada do motorista, é que parte da direção defensiva é justamente você ter o descanso ideal, você estar bem e apto para poder pegar na boleia, né? Você comentou também sobre a questão de fiscalização, quando você é parado pela polícia, né? Hoje eles identificam via tacógrafo, seja Correto. Digital ou aquele modelo mais antigo, analógico, né? Que o motorista não fez o período realmente de parada que deveria. Então até para 5 horas e meia de rodagem, se o motorista exceder e não tiver feito a parada de meia hora, é o suficiente até para ter algum tipo de pendência financeira, quando o motorista é multado, a transportadora é multada por não seguir a legislação nesse sentido, que é justamente uma das bases para a direção defensiva, a segurança no trânsito. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre essa questão, as punições que venham acarretar o fato de você não descansar conforme a lei preconiza. Então, uma vez que você, motorista, não fez a pausa, o agente de trânsito ou o policial rodoviário, como você bem entender, ele vai avaliar o tacógrafo, vai identificar que você não fez a pausa e você vai ser punido, até mesmo com cassação da CNH, certo? Então é muito importante que você tenha essas pausas e a empresa também não seja notificada. Bem como tu falou, Robson, uma vez isso, você vai gerar pendência financeira, você vai gerar multas, cassação do prontuário da CNH e a empresa vai ser notificada por não cumprir a jornada trabalhista. Então, dentro desses pontos de cansaço, a gente vai falar sobre a fadiga, o cansaço na boleia, o quanto que você é importante estar descansado para poder conduzir aí por mais algumas horas. É até interessante, Maicon, você comentar sobre sinais de cansaço, fadiga, voltando uma outra vez para a lei de jornada do motorista, né, que pede que o motorista faça as 11 horas ininterruptas, mesmo os motoristas que fazem as 11 horas
ininterruptas, né, que fazem o período de jornada, que descansam bem, durante a rotina no dia a dia, tem outros fatores que podem acabar influenciando para que haja um cansaço exacerbado, para que o motorista realmente acabe perdendo a atenção naquilo que ele está fazendo. E esses sinais, eles aparecem, e não visivelmente, mas você olhando para si, se conhecendo, vai começar a identificar. Então, as pálpebras um pouco pesadas, a inquietude, que foi algo que você comentou em uma outra conversa que a gente teve sobre este mesmo assunto relacionado a cansaço, e tem algumas outras coisas relacionadas também à questão dos sinais de cansaço que a gente pode identificar, por exemplo, após almoço, quando a gente faz algum tipo de refeição e é uma comida um pouco mais pesada e não tem aquele período de descanso que é necessário. Por isso que na pausa de 1 hora, principalmente se você for pegar a boleia novamente depois, é interessante que não haja um excesso na alimentação também. Tentar evitar comer algo muito pesado para justamente a questão da digestão não acabar atrapalhando a tua direção após. Porque fadiga e estar com esses sinais de cansaço vai te faltar atenção e pode acabar ocasionando um acidente. E é muito importante, né? É muito importante, Robson, e deixar para os nossos amigos aqui motoristas que você fez a sua pausa para refeição de 30 minutos, 25 minutos, enfim, independente do tempo, tire 5 minutos, 10 minutos na boleia para dar uma descansada, um alongamento, para que quando você começar a acelerar novamente, não sofra esse cansaço, não sofra isso. Essa inquietude, como nós falamos, né, que é um dos primeiros sinais que aparecem, é aquele desconforto. O motorista ele já não tem mais jeito de ficar dentro do veículo. Como bem sabe, todos aqui somos motoristas, somos profissionais de direção e a experiência nos traz isso. A gente tem a propriedade de dizer: a inquietude é sinal de cansaço, fadiga ou algum desconforto. Então, muitas das vezes, fica a dica, você motorista está dirigindo e começa a achar posições dentro do veículo, isso é um sinal de cansaço, é um sinal de sobrecarga de trabalho. Então, é muito importante. Fique atento a esses pequenos sinais, como o Robson falou, os olhos pesados, bocejos constantes, a desatenção. Você viaja muitas das vezes dormindo de olho aberto, vamos falar assim. Você está lá horas e horas no volante e quando você já passou pelo determinado lugar e nem percebeu mais. Então é muito perigoso isso. Eu falo como um profissional do volante, que eu já fui motorista de caminhão por muito tempo e eu digo para ti que é um dos sinais. E eu já rodei horas e horas aí. Então hoje a lei vem para nos favorecer e dar essa pausa que é muito importante. E engraçado é que poucos segundos de distração são suficientes para você tirar uma vida, para você não preservar a sua vida, para você colocar tudo a perder. Sinal de cansaço é um alerta, é uma atenção, é uma sirene, urgência. Faça uma parada, dê um tempo, informe a pessoa para quem você está prestando esse serviço que você vai precisar realizar essa parada por questões de segurança. A sua segurança e de outros que utilizam a mesma rodovia. Dando continuidade e falando sobre a importância realmente de fazer essas paradas e tudo mais, vamos trazer outras dicas que são importantes também para dar sequência na rotina do dia a dia, de forma saudável e de forma segura. Então tem algumas dicas relacionadas à questão da pausa, realmente de você entender que você está cansado, que você está fadigado, fazer uma pausa novamente, informar os responsáveis por todo esse trajeto, por toda essa programação, essa operação de que você precisa realizar essa pausa para descanso, para depois então você dar sequência de forma segura. Hoje na Motorista PX a gente tem alguns exemplos, né, Michael? Exatamente. Nós temos empresas que é regra você fazer essa pausa. Elas visam muito a segurança, não só do motorista, mas também do patrimônio, né? Porque eles sabem que estão te entregando um bem muito valioso, vamos falar de monetário, e que preza que o motorista tenha essa pausa, porque se ele não fizer isso, o acidente é certo. Assim, a segurança em primeiro lugar. Uma vez que você, motorista PX, ingressa para prestar um contrato nessa empresa, como você como um prestador de serviço, é muito importante ler as regras, ler o que diz lá dentro da nossa plataforma e obedecer isso. Que uma vez que você não cumprir esses fatores, essas dicas que a empresa pede, ou vamos dizer assim, regras, você corre o risco de não conseguir renovar um contrato ou num futuro próximo ser punido de alguma forma, ser excluído da plataforma. Então assim, fica a dica, respeite os limites de velocidade, respeite o seu limite e vamos prezar por uma boa viagem, né? Falando sobre todos esses fatores que são importantes, né? A gente tem nos termos de uso, a gente tem o CTB, né? Que é o Código de Trânsito Brasileiro, que traz essa importância muito puxada
voltado para a questão de segurança, vai mais algumas dicas, que também são importantes, vale a pena a gente comentar. Quando a gente vai fazer nossa alimentação no nosso período de pausa, é importante também que se tenha hábitos saudáveis, né? Eu comentei anteriormente sobre comidas mais leves. Ter uma fruta dentro do caminhão, que é um tipo de comida mais saudável. Água para hidratar, né? Uma água para hidratar principalmente, um sanduíche natural. Então são coisas que preservam a tua saúde, não são tão pesadas, não vão exigir tanto do seu corpo no momento em que você precisar fazer digestão e vão te dar mais qualidade. Qualidade para entregar um serviço com segurança, um serviço saudável, para que você chegue lá na sua rota programada, porque mais importante do que o destino é a jornada. E como é feita essa jornada? Essa jornada ela precisa ser feita realmente com alguns cuidados, e tendo esses cuidados a gente garante a segurança e a entrega no cliente final, além da satisfação da pessoa que está esperando o caminhão lá na ponta. E não só esperando, né? Você tem que pensar que tem a sua família que também está esperando. Então, de novo, né? Lembre-se, a sua segurança em primeiro lugar. Exatamente. Não vamos exceder. Vamos falar um pouquinho da estrada. Hoje, a gente comenta muito nos bastidores sobre viagens, sobrecargas de hora, mas e a pressa? Como é que a gente vai tratar isso, Robson? Eu vou citar aí experiências aí de vivência do trecho que me marcou muito. Aqui numa região aqui de Santa Catarina, eu viajando sentido subida de serra e todo tempo motoristas aí querem passar. Eles querem forçar a passagem, eles querem competir com o caminhão, que é um pouco mais lento. E se a gente também não ceder, claro, quando a estrada permite, pode ocasionar um acidente porque aquele motorista ele está com pressa, a gente não tem o poder de segurar ele e a gente tem que deixar ele passar. Mas o que eu quero chegar é o seguinte, nessa viagem eu saí cedo, então assim, quando esse motorista ficou forçando a passagem, eu cedi, mas ele forçou outro, e ele deve ter ganhado talvez de vantagem de mim 30 minutos, por ser meu veículo mais lento, mas quando eu chego mais à frente, esse veículo está acidentado na subida da serra. Ele rodou e bateu com outro colega de estrada que vinha em sentido contrário. Infelizmente ele veio a óbito. Então assim, talvez a pressa, a gente sabe o que cada um tem, muitas vezes saiu atrasado, mas muitas das vezes não é vantagem. Eu sempre tenho para mim, se eu tô atrasado, eu tô atrasado. Eu não vou conseguir tirar esse tempo na estrada. Então também é muito importante, não tranque quem tem pressa, porque ele vai forçar até que ele se submeta a um acidente, e se a gente tiver condições de facilitar sempre, até dentro da lei de trânsito diz que você não pode, a infração de trânsito, você segurar outro motorista. Sim. Então assim, mas mesmo assim, cuidado com a pressa. Vamos fazer viagens seguras, vamos respeitar os limites de velocidade, que é muito mais importante, como eu falei antes, a gente chegar seguro em casa, a gente finalizar uma viagem e poder ter o nosso ganha-pão garantido. Então é uma das experiências que eu quero trazer aqui. A pressa não vai chegar a lugar nenhum. Bacana, Maicon, eu concordo contigo, principalmente no ponto do tempo, né? São poucos minutos de vantagem. Pouquíssimos. São poucos minutos de vantagem, me colocando em risco, posso estar com a minha família dentro do carro, posso ter uma criança dentro do carro, meu pai, minha mãe, cônjuge, filhos. Isso. Para ganhar poucos minutos de vantagem e colocar toda a família em risco. Então, colocar algo que tem um valor inestimável a perder. Por conta da pressa, por conta de responsabilidade, por conta de negligência. Então, se programe, saia mais cedo de casa, Perfeito. curta o momento com a família, entenda que você tem alguém para quem você voltar, que foi o que você comentou anteriormente. O mais importante no final disso tudo é eu retornar para aquilo que me é importante, que é a minha família. E ter essa segurança, né? Então essa segurança, ela não é só para mim. Ela não diz respeito só à minha pessoa, ela diz respeito aos meus e ela diz respeito aos outros que utilizam também essa mesma rodovia. Porque nesse acidente eles podem acabar envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver com a que história. não tem nada a ver com a história. E aí a gente está focando aqui em motorista PX, mas essa dica também vale para todos, porque nós profissionais do volante que somos, temos que entender, e isso serve também, compartilhem com seus amigos, também às vezes só dirigem um automóvel e eles não têm a visão de um caminhão. O que o caminhão consegue enxergar e o caminhão não consegue enxergar. E muitas das vezes nós somos taxados como ruim, como o caminhoneiro não dá a vez, não cede, mas muitas vezes não tem como. Mas é importante que todos os motoristas sem exceção tenham uma noção, tenham uma ciência de segurança no trânsito, pratique a direção defensiva, antecipe o que pode ocorrer lá na frente. Eu sempre falo para as pessoas que eu capacito, você tem que sempre prever o que vai acontecer à sua frente. Um acidente, um motorista distraído, um motorista com pressa, uma pista com óleo, um defeito na pista, enfim, N situações que você não se antecipar, se você não se antecipar, pode acontecer um acidente. E a gente não quer um acidente, ninguém quer, né? E é um tema muito importante, e quando a gente fala sobre cultura de segurança no trânsito, cultura, ela se passa muito mais fácil por hábitos, comportamentos
Então eu transmito cultura muito mais fácil pelo meu exemplo. O que eu estou dando de exemplo? Eu sei da vez, eu sei da passagem, eu tenho um trânsito tranquilo, eu tenho um trânsito leve, eu chego tranquilo no meu destino final, a outra pessoa também vai chegar tranquila no destino final dela. E assim a gente vai, né, Michael? Então, eu compartilho da minha experiência no trânsito no dia a dia com respeito, com zelo pela vida, sem a pressa, sem a impaciência. Se eu já estou atrasado, já estou atrasado. Vamos com calma. O meu interesse no final é chegar no meu destino. E quem está no meu destino final, indiferente. Você precisa entender que tem outras pessoas que também podem estar passando pelo mesmo cenário, mas você precisa realmente ter essa consciência de respeito e zelo pela vida, e que a segurança ela se faz na base da prevenção. Então você tem que realmente prevenir, né? Então a direção defensiva fala muito sobre distância de segmento, Isso. né? Você ter uma distância ideal entre um veículo e o outro, e assim a gente vai fazendo a cultura, respeitando o próximo, respeitando o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Sinalizações elas estão aí justamente para garantir a tua segurança e a de outros que utilizam a mesma rodovia. Então bora refletir, bora se conscientizar sobre isso. A Academia PX tem muito conteúdo que puxa para essa conscientização. Eu chamo vocês também aqui para compartilhar com a gente. O Michael mencionou anteriormente, compartilhe suas experiências, mas compartilhe também as suas dúvidas. Tudo aquilo que você tem de dúvida relacionado ao Código de Trânsito Brasileiro, o que diz a lei sobre algumas questões que podem ocorrer no trânsito no dia a dia, que realmente geram dúvidas. Traga suas dúvidas, nós podemos responder aqui nos comentários, ou então a gente volta num próximo vídeo falando sobre esse tema. Então, pessoal, não perca nosso próximo vídeo. Dentro dele será um podcast onde a gente vai falar sobre as nossas experiências de estrada e algumas situações aí que são muito importantes para a conscientização. Eu vou deixar o suspense para que todos assistam e compartilhem também. Nosso muito obrigado.